Bom, amados, eu queria ser fiel a um tema que já há bastante tempo, já tem muitos meses, que eu havia, inclusive, me comprometido a repartir com os irmãos. Eu creio que os irmãos mais de perto já têm ouvido, né, essa reflexão. Eu costumo dizer, quando eu falo, não é uma pregação, mas eu queria muito poder compartilhar de uma forma simples, a ponto de a comunicação e o entendimento se tornar assim, fácil, né? Mas, com certeza, é desafiador. Mas eu queria repartir com vocês esse tema, né? Eu tenho visto, nesses últimos meses, vou colocar talvez, assim, quem sabe, nos últimos anos, uma luta, né, da vida, da nossa vida pessoal em relação a nossos passos, em relação ao Senhor. Do dia que a gente entregou a nossa vida a Jesus, quando a gente reconheceu, né, o Senhor Jesus, o senhorio dele, né, e a gente começou a desfrutar quase que de imediato da vida do Senhor, da bondade dele. Na verdade, quando a gente fala de bondade, a gente sabe que o Senhor é bom o tempo todo. Para quem? Para quem o Senhor é bom, amados? Ouvi para todos. Para todos o Senhor é bom, né? E a palavra dele fala, justos e injustos. E ele faz, por exemplo, o sol vir sobre quem? Sobre todos. A chuva cai sobre quem? Sobre todos. Você recebendo o Senhor hoje ou não, ou outrora ou não, o Senhor tem sido bom, porque Ele é aquele que dá vida e preserva a vida. Então, quanto a graça, a bondade do Senhor, a gente desfruta com muita facilidade. Só que existe um processo, e essa palavra eu acho que talvez esteja em alta, né, nesses dias, quando a gente fala de processo, porque pensa, pelo menos para mim, são dias que a gente parece que vive alguns processos que a gente normalmente não queria estar passando. Mas eu creio que se faz necessário. Por quê? Normalmente os processos vão te levar para Deus, ou deveria te levar para Ele. É verdade que, às vezes, nesse processo, a gente quer buscar as soluções mais rápidas. A gente quer o caminho mais rápido. A gente quer a solução, na verdade, a gente quer olhar para a solução. O problema apareceu, eu quero olhar e enxergar a solução. Mas com Deus não é assim. Nós só vamos crescer se nós passarmos por cada processo e poder, de repente, olhar para Ele e falar, né? Foi doloroso, a gente chorou, a gente, quem sabe, lamentou, mas o discurso na vida, praticamente, todos aqueles que a gente lê na palavra e daqueles que a gente conhece, que talvez esteja no meio de nós, e olha assim, cara, como foi importante, como foi bom viver isso, como foi bom. Então, nós precisamos aprender, né, a viver esses processos. E tem alguns homens na palavra que nos animam, ou para imitá-los, ou para segui-los, ou para entender também que, por mais que a gente olhe pessoas, que a gente reconheça graça, bondade, vida de Deus, esses homens também passaram por processo, né? A gente cantou a geração de Samuel, depõe Saul e unge Davi. Davi é um homem inspirador, mas quem conhece a vida de Davi dificilmente vai querer aceitar a vida de Davi num todo. Não, eu quero passar por isso aí. Eu estou disposto a viver isso aqui. Então, nós precisamos conhecer os homens de Deus, ansiar pela vontade de Deus em nós e saber aonde você está nesse processo. Eu olho para várias palavras, inclusive, tem vários textos que apontam para esse processo na vida do homem. Por exemplo, eu olho para a parábola do semeador, eu vejo um processo que alguns assumiram em relação à boa semente que cai
numa boa terra. Mas quando eu olho para os solos, vamos lá, quais são os solos daquela semente que foi lançada? Começa à beira do caminho, tem um rochoso, né, e entre espinhos. Mas eu penso que para essa semente que caiu numa boa terra, na primeira, que foi à beira do caminho, o diabo tenta roubar a semente. Foi um questionamento dia no grupo caseiro. Bom, se essa semente que caiu à beira do caminho não houvesse possibilidade de acontecer alguma coisa, o diabo não teria interesse de roubar. Lembra? Que a primeira ação era, a palavra caiu, e o diabo foi lá e roubou. Que a palavra, ela é lançada no coração. Então, o que é lançado no teu coração, você tem escolha para fazer. O meu desejo, meu anseio, no nome de Jesus hoje, que você tenha ouvidos o que o Espírito tem para dizer. Não necessariamente me ouvindo com toda a clareza, mas que, de verdade, o Espírito Santo te conduza. Então, eu separei aqui a figura de um homem chamado Jacó. Quando já ouviu falar de Jacó? Né, a maioria lembra da canção, né, que Jacó fez o quê? Jacó segurou o anjo e não quis largar. É isso aí. Mas tem 3 momentos na vida de Jacó que eu queria poder destacar com vocês, crendo e imaginando que você conhece a história. Se você não conhece a história, você acho, quase que obrigatoriamente vai ter que ler para poder conhecer, porque eu vou falar parte dessa história. Vou falar sobre 3 situações relacionadas a Jacó, mas Jacó tem muita instrução, tem muito ensino, muita coisa para abençoar a nossa vida, né? Mas eu destaquei aqui 3, que diz respeito a Betel. Vou fingir que eu sou pregador hoje, vou pedir para você repetir. Betel, Peniel e El-Betel. Betel, Peniel e El-Betel. De novo, todo assim, uníssono, vamos lá. El-Betel. Bom, vamos lá então, você acompanhe de alguma forma a história. Eu vou ler a parte do contexto que fala sobre aquilo que eu quero compartilhar. Primeiro, Betel. O que significa Betel? Eu sei que tem gente que o pessoal conhece. Não fica constrangido, não. O que é Betel? Não é possível que eu estou equivocado. Betel é casa... Isso aí, filhão. Betel é casa de Deus. Então, para mim, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é Betel, casa de Deus. Que eu penso que é assim que a nossa vida começa no Senhor, né? Esse episódio de Betel se dá com Jacó quando ele sai da casa dos pais, né? Por conta de uma ameaça certa, segura, de que ia custar a vida dele, porque Jacó tinha assim como você e eu, algumas coisas no coração que não correspondia com a vida, vamos colocar assim, de um discípulo hoje. Bom, e o Senhor não vai resgatar a pessoa que está tudo certinho, né? Estou padrão, agora Jesus pode vir me visitar. Não, filho, você é mau, teu coração é mau, teus pensamentos são maus, teus caminhos muitas vezes são maus, e às vezes citando palavra boa, porque não se escandaliza. Jesus viu isso na vida dos religiosos, de homens que eram padrões para aquele povo em relação à religiosidade. E ele virou para a maioria dos fariseus, dos saduceus, de homens letrados, conhecedores da palavra, e chamou de quê? Assim, a expressão mais comum que a gente ouve: hipócrita.
E muitas vezes a gente vai citando a palavra e matar o Jesus em nome do próprio Deus, com zelo do próprio Deus. Então, o nosso coração é mau, muitas vezes. Muitas vezes. E é por isso que a gente pede perdão, basicamente, todos os dias. Né? Todos os dias a gente tem que inclinar não só a cabeça, né, fechando os olhos, mas inclinar o coração, porque do coração procede muitas coisas boas, mas também ruins, segundo a própria palavra. Mas Jacó foi esse homem que veio corrido, fugindo do irmão por conta dessa falta, né, desse, segundo o próprio Esaú, de ter roubado ele. A gente não vai falar sobre Esaú, porque Esaú é quase que a gente fica notório, né, o caminho também desse homem, que não valorizou aquilo que Deus depositou sobre a vida dele. Segundo Hebreus, diz que ele profanou. O homem que profana, né, faz daquilo que é santo uma coisa natural, comum, sem dar o devido valor, o Senhor reprova. Por isso que o Senhor nos ordenou também, sede santos. Sede santo como eu sou, sede separado, viver para o Senhor. Bom, vou ler então aqui, a partir do momento que eu creio que Betel apareceu para Jacó. Diz assim: partiu Jacó de Berseba. Perdão. Vamos lá. Por isso que não tem nada ali, né? É bem que vocês são obrigados a perdoar. Está em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Vocês vão esperar ali ou vão abrir a Bíblia? Bom, posso ler? Sim ou não? Ajuda aí, irmão. A gente... É guerra. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus. Esse sonho você já vai considerando que é o acesso de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fala assim: eu aceitei a Jesus. Mas nós precisamos ter convicção que o Senhor que nos encontrou, amados. Foi o Senhor que nos viu. Ele que nos resgatou, né? A palavra diz que Ele nos resgatou lá do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, esse relacionamento, esse episódio, inclusive a gente vê lá em, se eu não me engano, está em Mateus já, quando Natanael, quando Jesus encontra Natanael, ele fala basicamente isso, né? Jesus fala: eis aí um homem, né? Um israelita de valor e tal. Aí Natanael se impressiona com a palavra profética. Ele falou: cara, você está impressionado por isso? Não. Você vai poder desfrutar disso. Vai ver céus abertos, mas cada anjo subindo e descendo. Esse texto se repete nesse lugar. E tem um outro lugar também. Quer dizer, é a vida, é a gente se encontrando com o Senhor. Porque Jesus é esse acesso, né? A gente vê essa escada, essa ligação entre o homem e Deus. Hoje a gente tem convicção de que tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus. Bom, eu mesmo vou... eu não tem problema, eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo vou tentar responder. Se eu não conseguir, vocês me ajudam. Vamos seguir lendo. Bom, e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu os céus. Coisa maravilhosa é essa. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava quem? Vocês estão lendo ou não? Senhor. Perto dele estava o Senhor, Deus de Abraão, Deus Pai e Deus de Isaque. A terra
em que agora estás deitado, eu... Pulei alguma coisa, não? Pulei? Então vou ler de novo. 13. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse, acho que é R.A. Bom, perto dele estava o Senhor e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei de referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui tem duas coisas muito interessantes. É aquele encontro de Deus com o homem, que estava falando, né? Que tudo começa nele. Tudo começa nele. Às vezes, os homens, e quando eu falo homens é espécie, né? Que às vezes nasce num lar evangélico. A gente tem algumas impressões, né? Que a nossa vida, às vezes, ela não representa exatamente aquilo que ela representa em alguém que conheceu Jesus no mundão, vivendo uma vida, considere isso, né? Uma vida miserável, né? Uma vida difícil, uma vida de pecado, assim, alarmante, uma coisa absurda. E, às vezes, a gente, normalmente, os de casa, como costumo falar, parece que a nossa vida é mais ou menos, mas nós precisamos, amados, compreender, e eu talvez seja repetitivo, que todo homem nasce, de alguma forma, como Davi falou, né? Em pecado foi concebido. Então, nós precisamos tanto da bondade, da misericórdia e da graça, sem exceção, né? E, às vezes, essa impressão que dá, que a gente é crente, né, ou filho de crente, isso te traz alguma garantia negativa. Nós precisamos, quem nasceu comigo dentro de um lar evangélico, precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela precisa ser experimentada, precisa ser vivida, precisamos ter esse relacionamento, ou essa experiência que acontece muitas vezes em Betel, né? Estava falando sobre duas distinções aqui de Betel, que fala dessa aliança, dessa disposição de Deus nos receber, e de uma contrapartida nossa, de muitas vezes, talvez não seja uma regra, mas muitas vezes, o Senhor te oferece, te dá uma condição, te faz um chamado, deposita coisa, e você acha que tem que barganhar. Para mim, na verdade, o coração de Jacó ainda precisa dessa conversão, desse toque, dessa trajetória, desse processo, que vai, é claro, acontecer, mas de alguma forma a fala de Jacó, quando diz, olha, se tu me abençoar,
Jacó tinha necessidade de fazer esse pedido? Não. Por quê? Porque Deus falou que ia estar com ele. Tem garantia, tem lugar mais seguro, tem lugar melhor do que o Senhor se manifestar e falar assim, eu estou contigo. Igual exatamente ele usou essa expressão. Eu estou contigo, vou contigo. Então, necessidade zero de Jacó se comprometer com algo que, na verdade, não foi real. Bom, mas só para dar continuidade àquilo que eu queria repartir com vocês. Betel é o chamado de Deus para nós, para vivermos com Ele. Outrora se falava sobre casa de Deus, e aí, talvez se pensasse num lugar. Mas quando Deus se revela de fato, e o entendimento de Jacó, falou, cara, essa é a casa de Deus, é o real, é a inspiração de Deus para revelar a Jacó que, de verdade, a casa de Deus não é um prédio, não é um edifício com andares, com um lugar para se reunir, num contexto maior, quando existem outras salas para reunir as crianças. Isso não é a casa de Deus. Não foi, e no primeiro momento que o Senhor se apresenta a nós, eu tenho certeza, querido, que Ele quer mostrar para você, que você venha para cá todo domingo para cumprir um protocolo, para cumprir algo que a gente vem para cá porque, primeiro, a gente já tem entendimento que esse lugar não é essa casa, porque Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Então, esse lugar é o lugar que você está para viver a casa de Deus, porque o Senhor está entre nós. A vida dele, depois que a gente sai, quem sabe amanhã ou depois vai reunir outro povo aqui que não tem nada a ver com o que nós viemos fazer aqui. Mas Betel, querido, tem a ver com o teu primeiro passo, a tua aliança com Deus, teu compromisso com Ele, a vida que Ele te chamou para ter. Esse é o primeiro passo. Compreende isso? Sim ou não? Bom, depois de Betel, Jacó seguiu, foi para a casa dos seus avós, dos pais, dos irmãos da sua mãe, seus tios. Chegou lá, trabalhou, serviu muito, serviu por prazer, serviu por obrigação, serviu obrigado, serviu enganado. Bom, a trajetória de Jacó. Até ele experimentar um outro processo. Bom, parece que simplifica quando eu falo, e para quem conhece a história, fica assim, uma passagem rápida. Mas não é rápido. Eu vou falar do que eu creio, Nenhum processo é tão rápido. Porque, normalmente, o processo, ele vai nos levar a um certo aprendizado. Normalmente, o processo dói. Então, nenhum processo é assim, na reunião eu resolvo isso. Nesse tempo de 10 a meio-dia, vou sair resolvido. Eu creio que você sai com a solução. Porque a solução provavelmente vai ser entrega, renúncia, cruz, perdão, tudo aquilo que a gente faz cara feia para fazer. Normalmente, pode ser que eu me engane, tua experiência seja outra. Glória a Deus por isso. Mas os processos não são rápidos. Tem que ser preciso e o suficiente para você experimentar, conhecer Deus. Pode levar um dia todo? Pode. Isso seria já uma benção. Mas um dia todo você gemendo pode ser muito ruim, Eu já vivi umas crises
renais. Cara, só você que sabe, que já passou, e eu, sabe quanto dói uma crise renal. Há quem diga que, e comprovadamente, né, que uma crise renal dói mais do que comparado a uma dor de parto. Aí quem, né, tem experiência para falar. Bom, então vamos partir para Peniel. Primeiro foi o quê? Betel. Betel, aliança de Deus, o caminho de Deus, chamado de Deus. Peniel. Peniel está em Gênesis, capítulo 32. Capítulo 32. Vou ler do versículo 7 em diante. Bom, dá aqui um histórico, né? O subtítulo é, vou ler o 3. Jacó reconcilia-se com Esaú. Está aqui. Bom, posso ler? Não? Posso, né? Já que eu estou aqui na frente, estou podendo. Então, vamos falar um pouquinho, né? Jacó está lá nesse tempo, na casa de Labão, tio dele, sogro dele, conseguiu, né, essas duas proezas. E aí, Jacó está num perrengue, num aperto. E, de alguma forma, ele vai para Deus. Labão engana ele, aquele negócio, só para vocês, né? Para ninguém de fora ouvir, né? Acho que Jacó experimentou um pouco do que ele tinha, questão do articulado, de pensar, quem sabe, né, alguém já falou a respeito do nome Jacó, enganador. Eu não vou reforçar esse nome, né, ou essa carga sobre ele. Mas o fato é que Labão, um dos comentários de Jacó em relação à família, esse tempo lá na casa de Labão, ele disse que em 10 vezes já foi estabelecido um salário, um tipo de pagamento, e o sogro dele mudou, né? Trabalhou 7 anos por uma esposa, o sogro deu outra mulher no lugar da que ele tinha trabalhado. Trabalha mais 7 anos que você, aí sim eu te dou a outra. E ele trabalha. Bom, ele vê aquele momento todo, entende, e aí, de alguma forma, o próprio Deus relembra o caminho que tem com ele, porque, de novo, sempre começa, tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com Deus. Ele vai e volta para a casa dos seus pais, ou pelo menos aponta esse caminho. Mas Jacó tem muitos problemas, não é só na casa dele, né, na casa de Labão. Ele deixou para trás também, talvez, um dos maiores problemas. E quem era? Esaú, seu irmão, queria fazer o que com ele? Arrancar a cabeça dele. Bom, então eu vou ler. Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, ao trato de Jacó com Esaú. Teu servo, Jacó, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Consigo ver Jacó todo, né? Os motivos reais. Porque tanto cuidado. Né? Versículo 6. Servos, mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Então, Jacó teve o quê? Mais o quê? Se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó
Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor. Interessante poder citar, né? Deus de quem? Do pai dele, Abraão, do pai dele, Isaque. Era Deus dele também? Ninguém quer. Bom, é como a pessoa vê, né? Eu sei que Jacó era um homem que tinha instrução, porque os seus pais encaminharam. Abrindo um parênteses aqui. Se tem uma coisa que a gente admira e vê se cumprindo na vida de Abraão, foi a paternidade de Abraão. Não por conta da promessa de Deus que ele seria pai de multidões de grande nação, mas porque Abraão era um pai, e foi um pai presente, um pai que ministrou aos seus filhos a vida de Deus. Por que eu posso garantir isso? Porque é fácil. Eu olho para Ismael, ainda que tenha sido, né, fruto, segundo a Bíblia, da própria carne dele, né, gerou um filho segundo, né, a força dele. Ismael tinha temor a Deus. Ismael tinha temor a Deus. Ismael viveu experiências com Deus. Quando novo, quando garoto. Isaque também, quando novo, ainda obediente, reconhecia a autoridade na vida dos pais e a direção de Deus. Porque, acho que talvez já tenha falado disso outras vezes, você pegar um jovem hoje, né, e conduzir até um lugar onde Deus falou, ó, sacrifica esse filho aí. E literalmente, não foi Abraão que deu uma gravata, mata-leão, também imagino que Abraão também não era do porte do Luciano, então ficaria difícil para Abraão, a não ser que ele tivesse instruído o seu filho de quem era esse Deus, que o próprio Deus fala que ele é Deus de Abraão. Bom, fecha parênteses. Vamos seguir lendo. Eu parei aqui, versículo 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno, ó, a oração já começa no aperto, a coisa começa a mudar. Sou indigno de todas as tuas misericórdias, e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas um cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar, e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Bom, vou pular para o 20. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Bom, isso tudo aqui, amados, é a estratégia de Jacó para poder acertar o caminho dele, ainda que ele recorrendo a Deus. Não sei se você consegue visualizar isso, ou quem sabe você consegue imaginar você em algumas situações. Já imaginou a situação difícil? Vou te falar, quando a gente, eu vou falar quando a gente, às vezes está em algumas enrascadas, algumas furadas assim, fala assim, meu Deus, como é que eu entrei nisso? Como é que eu vim parar aqui? Senhor, me ajuda, me socorre, acerta isso aí, dá um jeitinho, né? Mas no mesmo instante você também quer dar a solução.
É o que eu falei no início. Nós somos quase que habilitados para isso. Nossa mente viaja. O que eu vou fazer? Bom, Jacó fez isso. Separou lá em 2 bandos a multidão que vinha com ele, filhos, né, animais, né, os empregados, e pleiteando encontrar êxito diante do seu irmão, que não seria, não necessariamente o inimigo, porque é irmão, né? Bom, mas eu quero chegar aonde? Betel, quero chegar a Peniel. Bom, levantou-se naquela mesma noite, tomou... Antes disso, tem paciência comigo, tá? Eu vou falando aí, a coisa aparece. Existe um momento que normalmente, os teus processos não dá para tu carregar ninguém. O teu processo, não dá, vou levar reforço. Vou levar meu pastorzão Walter. Vou levar o fortão. Vou levar o conhecimento ali, o que tem palavra de revelação. Cara, não dá. De novo, graças a Deus eu posso falar por experiência própria. Tem uns processos que você sozinho. Na verdade, você tem que buscar um lugar de solitude para você e Deus resolver os teus BOs, os teus conflitos, os teus medos. Porque os medos que a gente, às vezes, aparece, né, que a gente tem, que a gente olha e vê, talvez esse nem seja o maior problema. Era o problema de Jacó naquele momento. Mas Jacó tinha os problemas dele que estava interno. Estou lembrando de Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele estava com uma comitiva, gente puxando a mula, o outro carregando a lenha, o outro, né, indo na frente, todo buscando lá o caminho. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando. Só para dar uma descontraída. Né? E aí, tem uma hora que ele chega, é só ele e o problema que envolve ele. Sacrificar meu filho. E ele diz para quem está com ele, ó, aguarda aí, que eu vou ali adorar e volto. Não sei se você consegue também visualizar isso, né? Ele diz que vai lá adorar. Eu não sei se a gente pode falar assim, você adorou hoje, cantando uma música? Pode ser que não. Esperamos que sim, que todos tenham adorado o Senhor também com música. Mas a adoração tem uma hora que tem a ver com a tua entrega, tem a ver com o teu sacrifício. Bom, mas esse é um outro caminho. Mas o fato é, Jacó busca um lugar para poder resolver os problemas dele. Levantou-se, já li, qual versículo agora? 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, das suas 2 servas, seus 11 filhos, e transportou Val de Jabó. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo ele que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Essa é a história de Jacó lutou com um anjo, que você conhece a musiquinha. Deslocou-se a junta da sua coxa, da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ó, vamos falar. Ele está dizendo assim, já rompeu o dia. O que aconteceu com a noite? Passou ele como? Lutando, querido. Às vezes essa escadinha aqui, outro dia faltou o elevador, eu sei que a galera quase não conseguiu subir meia escadinha aí. Está dizendo que Jacó passou a noite lutando. Falando do processo.
dependendo do que você esteja vivendo e passando, né? Experimentando o processo. Eu penso que uma noite lutando com um anjo é algo difícil. Foi algo tão tremendo que no processo nós somos marcados, né? Processo, você tem que sair do processo, querido, com alguma coisa, com alguma marca. É quase que impossível. Você fala, tive um tempo com Deus, e Ele não tenha te confrontado, te chamado talvez de hipócrita, que também é um trato. Cara, aqui você, não aqui, ali. Bom, Jacó sai desse tempo com Deus, desse processo, com uma marca. Agora, qual é o versículo? 27. Vou ler sempre um antes. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, esse como te chamas aqui, querido, talvez seja aqueles confrontos que também só a gente pode responder, porque se a gente entende, foi revelado que a nossa luta é com o Senhor, tem alguma coisa na tua vida que o Senhor não saiba? Será que o Senhor não sabe o teu nome? Tanto sabe que até vai providenciar um outro para você um dia. Mas Ele te conhece, sabe exatamente o que você está fazendo aqui sentado, ou que pode estar pensando nessa hora. O Senhor conhece os teus caminhos. Ele conhece você, conhece a tua vida. Bom, e pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Ou talvez pudesse dizer, quem é você, né? Quem é você, Jacó? Quem é Uziel? Ou você, literalmente, teu nome. Quem você pode dizer? Essa pergunta, ela é propícia, ela é boa. Foi feita em alguns momentos na vida dos homens. O próprio Jesus perguntou, quem dizes os homens aí que eu sou? É importante a gente saber. Bom, aí ele perguntou, no versículo 28, né? Então, disse, ele perguntou, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. E sabe Deus o que ele estava dizendo, né? Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem? Com Deus. Não foi só com Deus, e com os homens. E aí a gente olha para trás, consegue ver a trajetória do próprio Jacó, né? Que valorizou, tudo bem, usou um caminho, uma interrogação acerca da bênção que ele adquiriu dos pais. Mas, amados, Jacó sabia o que representava a bênção dos pais, e era a bênção do próprio Deus. Com certeza aprendeu isso, ouviu isso. 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó, qual o nome? Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esaú morreu, infartou e não ia mais persegui-lo. É isso? Não. É porque aquilo que diz respeito à vida dele, ele encontrou naquele tempo com o próprio Deus, desse relacionamento que eu digo para você, que pode doer, pode custar, pode chorar, mas vai valer a pena, amados. Vale muito a pena os nossos momentos de
crise, né? Ou se o nosso coração, nosso anseio é resolver em Deus aquilo que a gente tem para viver na frente. O primeiro lugar para acertar o caminho não é aquilo que Esaú está vindo, não é os 400 homens que vêm atrás de Esaú. Tem a ver com a nossa vida com Deus, a nossa confiança, o nosso depósito, né? As nossas guerras, as nossas provações. E normalmente as provações vai revelar o amor de Deus para nós, né, os seus filhos. Então, Peniel é o lugar da experiência que Jacó teve. Não foi Deus que se autodenominou Betel ou Peniel, mas isso passa pela nossa vida. Então, Peniel é o lugar de solitude. Botei aqui, como você se porta quando está sozinho com Deus. Quem de fato você é, a ponto de desejar ser transformado. Porque é só você. É só você. Às vezes, eu sei que, por exemplo, no decorrer da minha vida conjugal de 35, faz 36 anos, não é isso? Alguns momentos, eu sei que minha mulher falou assim, poxa, tomara que esse homem seja transformado. Aqui, ali, talvez tenha alguns pontos. Mas, o nosso, assim, sendo bem direto, quem nós somos, é você, é contigo mesmo, é você que vai resolver. Então, estar diante de Deus, dizer assim, Senhor, eu preciso ser transformado. Nós temos essa disposição, queremos isso? Em nome de Jesus, que seja assim. Estamos encerrando. E vamos falar sobre o quê? Já esqueceram, né? Betel. O Betel. Capítulo 35. Vou ler de 1 ao 7. Depois desse tempo, Jacó segue, encontra com seu irmão, a palavra se cumpre, os dois se abraçam chorando, Deus restaura ali um relacionamento quebrado, porque depois do encontro com Deus, querido, ainda que seja de um só, ainda que seja de um, eu sei que o Senhor está pronto para seguir fazendo a obra dele. Então, Deus restaura o relacionamento de Esaú com Jacó. Se abraça tantos anos distante, aquele primeiro momento, imagina aquele ódio de Esaú. Esaú estava muito rebelde. Inclusive, na época lá, quando ele viu Jacó preparando o caminho, viu que os pais, que ele era um homem lá obediente aos pais, do caminho que os pais deram para ir para casa lá de Labão, ele cumpriu, ele fez exatamente o contrário do que os pais dele queriam, casou com mulher de outro lugar, de uma outra etnia, que Deus tinha gerado promessa em relação aos que, né, congregassem. Bom, mas Deus fez isso. Interessante que cabe lembrar que Deus restaurou o relacionamento de Jacó, mas também abençoou Esaú. Porque uma das promessas de Deus, nesse contexto, sobre Esaú, uma palavra de Deus, é o dia que ele se convertesse, quando o coração dele fosse quebrantado, ia sair de sobre os ombros dele o jugo, e ele ia se tornar livre. E eu creio que nesse dia, quando ele teve oportunidade, em vez de cobrar aquilo que ele estava querendo, e perdoar, abraçar, e restaurar o caminho dele com Jacó, Deus libertou do jugo de alguém que vivia não só escravizado. Quando você ameaça alguém, você também está sobre uma ameaça. Quando você oprime, você de alguma forma também está oprimido. Então, Deus também libertou de alguma forma ali Esaú, e o jugo saiu dos seus ombros. Disse Deus a Jacó,
né? Depois da trajetória, passou lá por essa restauração, chegou em casa, viveu a vida dele lá durante um tempo, não num determinado lugar, que ele entendeu que deveria viver. Então, num momento específico, disse Deus a Jacó. Importante, de repente, falar um pouquinho desse contexto aqui. Jacó tinha uma filha, uma mulher, no meio aquele monte de homem, um monte de filho. E aonde ele foi morar, abusaram da filha de Jacó. Então, seus irmãos armaram lá uma cilada, e estabeleceu o juízo sobre aquele povo do qual estava querendo se aliançar a ele, onde ele estava lá perto. Isso foi uma tragédia na vida de Jacó. Por quê? Expunha a vida dele, né? Já que já era um outro momento, uma outra prova, num outro lugar. E por isso que, na verdade, Deus se manifestou a Jacó de novo e disse, Deus a Jacó, levanta-te, sobe aonde? A Betel. E habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros, que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os seus filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou o quê? El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Bom, encerrando, falando de Betel, que é o caminho, né, que quando o Senhor muitas vezes disse assim, vê da onde você caiu. Às vezes é desse primeiro tempo, da simplicidade, que você ouviu Deus, que Ele se comprometeu contigo, te deu o caminho, te guardou indo, te guardou voltando. Tem um tempo de uma outra tipo de experiência, né, onde o negócio apertou, se tornou mais estreito, precisou de uma contrapartida de Jacó, agora eu vou lutar com um anjo. Isso também não é assunto para agora, mas acho que cabe uma interrogação para você saber como que se luta com Deus e prevalece. Como que luta? Quando passa uma noite inteira lutando e prevalece. Que tipo de luta é essa? Do que você precisa ver? Bom, e aí Jacó passa por esse caminho, experimentou de Deus, experimentou desse trato, seguiu viagem, mancando, né, por conta do toque do anjo na juntura da coxa. Bom, viveu um tempo, até ser despertado por uma coisa que poderia custar a vida dele. Mas, assim, o que mais me incomoda aqui, e talvez seja o caminho para muitos de nós, eu não vou dizer hoje, mas também com essa possibilidade. Jacó já estava vivendo uma vida tranquila, e no meio do povo dele, tinha um monte de coisas que foram reprovadas. E eu já li, né? Idolatria, às vezes a gente acha que idolatria é o quê? É alguma imagem, a gente pendura ela na parede e se inclina a ela.
Mas a gente sabe, amados, que o Senhor tem olhado para o meio do seu povo e tem reprovado um monte de gente idólatra. Gente idólatra. Porque qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, eu posso dizer, qualquer pessoa que você coloca no lugar de Deus, você se torna um idólatra. Então tem pais idólatras. Tem filhos idólatras. Tem idolatria, tem maridos idólatras, tem esposas idólatras. Tem um monte de gente apegado em situações, sei que tem gente que faz do seu trabalho uma idolatria, que é capaz de renunciar, rejeitar, talvez coisas que tenham maiores valores para valorizar o... Bom, e aí ele vai colocando, né, as condições. Fala assim, ó, de alguma forma, a gente pudesse dizer assim, cara, arruma a casa. Arruma a casa. Restaura a tua vida, acerta o teu caminho. Eu sei que tem muitos amados que já passou por Betel, Peniel, conheço alguns irmãos aqui que eu posso falar, eu sei que esse irmão experimentou o crivo, mas dentro desse processo, desses dias da vida, eu vejo muita gente ainda agora parece que perdido, correndo o risco de viver uma tragédia fora do contexto de Deus, porque de alguma forma abandonou Betel, o lugar de Deus, ou a casa de Deus, ou o compromisso, a aliança que foi feito com Deus. Eu sei, e falo isso, assim, vou ser ousado, né? Vou me apegar à palavra que o Lu falou, quando orou, vou ser ousado, né? No nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que têm olhado, têm vivido esse tempo, ainda que tenham conhecido Deus de uma outra forma, ainda que você ore e a pessoa até fala, eu tenho a marca do Senhor, aconteceu isso, eu vivi isso, experimentei isso, mas hoje está vivendo longe, mas o Senhor quer trazer para nós, e é claro que eu não nego, eu sou o primeiro sempre, se eu ouço, se eu recebo, eu preciso experimentar sempre a palavra do Senhor. Eu li até que número? Até o 7, então é exatamente aí. Edificou ali um altar, o lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença. Ali onde ele teve a primeira experiência. Agora você sabe dizer o que é El Betel? É o Deus da casa de Deus, parece redundante. Mas também significa, eu te abençoo outra vez. Eu te chamo de novo para esse lugar que um dia você passou e te abençoo de novo. E eu penso, querido, que nós precisamos, assim, alguém que já recebeu, o que eu estou falando, alguém que quer o Senhor, vai viver alguns processos. Não é assim, não é a rede, canudinho na boca, com, né, o suco lá de caju, que é o mais barato, não é o lanchinho na mão, amados. É um relacionamento. É um relacionamento. Nós, os casados, sabem que é um pouco que é relacionamento. Se você é filho, está dentro de uma casa, ainda debaixo do governo dos seus pais, relacionamento, que eu sei que tem filho que pula algumas coisas, né? O pai fala, o pai estabelece, os pais, né, dão caminhos. Bom, relacionamento vai sempre gerar, talvez, alguns conflitos. Às vezes no namoro já gera. Casa onde tem relação com pessoas, talvez haja conflito, mas é o lugar de aprender, de poder crescer, de poder viver daquilo que o Senhor concedeu, e muito mais para nós do que para Jacó.
Vou dizer, porque hoje nós podemos olhar a vida de Jacó e tirar os proveitos daquilo que ele experimentou, tanto de errado como de certo. Mas o maior disso tudo é saber que hoje nós temos o Espírito Santo, que ele nos conduz a toda a verdade, que não nos permite estar equivocado, ser enganado. Ele diz que ele é aquele que em nós discerne todas as coisas, nos coloca no lugar certo, no caminho certo, e produz em nós o arrependimento necessário, aponta o caminho, diz o que nós precisamos fazer. Temos não só a palavra, como vivemos num contexto igreja. Bom, qual é a escolha que nós vamos fazer diante de tantas oportunidades de acertar nossa vida? Quando o próprio Deus nos chama a experimentar El Betel e dizer, eu te abençoo de novo, te abençoo outra vez. E nós voltamos ao lugar que ele nos chamou para estar, porque lá era o lugar que a princípio Deus tinha para Jacó, estabelecido como endereço. A vida no Senhor é o lugar que você tem como endereço, lugar certo. De novo, não vou falar porque você está arrolado, alguém te conhece no meio da igreja. Estou falando da tua aliança com Deus, teu compromisso com Ele, e olhar, talvez, quem sabe, olhar para trás e ver, pô, cara, eu preciso acertar, eu preciso ajustar, porque o Senhor tem para mim El Betel. Amém? É isso que eu queria repartir com vocês. Espero no Senhor que vocês tenham recebido. Minha oração no Senhor é que Ele siga falando aos corações na manhã desse dia. Amém?